Estamos hoje aqui com o juiz do trabalho Ricardo Fiorese, que foi um dos instrutores do 21º curso de formação inicial promovido pela ENAMAT. Doutor Ricardo, bom dia. Sua aula foi sobre gestão judiciária. O senhor poderia falar um pouco sobre algumas práticas de gestão? Bom dia. Realmente a aula tratou da gestão judiciária, mas para esse curso específico de formação inicial dos magistrados do trabalho, o foco é principalmente a gestão em primeiro grau, a gestão na vara do trabalho. E em função dos aspectos que são envolvidos neste tema e de muitas limitações que o juiz do trabalho da vara tem em relação à própria gestão, porque muita definição é feita pelos tribunais. Por exemplo, a parte de pessoal, quem define é tribunal. A parte de material, computadores, estrutura, também quem define são os tribunais. Então o que sobra efetivamente para o juiz na vara é principalmente a gestão do próprio processo judicial. Então o foco da aula é principalmente como gerenciar a tramitação dos processos na vara do trabalho. E aí então nós procuramos transmitir experiências principalmente, minha e de colegas também, sobre como obter mais e melhores resultados a respeito disso. Então, existem várias técnicas, estratégias que podem ser utilizadas, nós tentamos abordar as principais e do que eu vejo principalmente da realidade nossa e por conta principalmente do fato de que a nossa disciplina de processo, o processo trabalho, ele faz muito uso da audiência. Eu penso que a audiência hoje é o principal instrumento de gestão do juiz no processo, porque ele está diante das partes, ele pode resolver uma série de situações ali e pode também já transmitir para as partes o que ele está resolvendo, mas também pode, numa espécie de parceria, se valer de informações das partes para esclarecer certos pontos nebulosos ou até para tornar mais fácil a tramitação daquele processo. Essa é uma estratégia muito interessante que eu sempre recomendo bastante. E a segunda é, a partir de uma capacitação adequada dos servidores, a delegação de certas tarefas que são inerentes ao juiz, mas que, conforme o grau de complexidade, podem ser delegadas aos servidores e eles executarem essas tarefas sem a intervenção do juiz em todo momento. Então, eles vão fazendo tramitar o processo até um certo ponto em que, aí sim, o juiz intervém, mas que, a partir dessa delegação, ele fica dispensado de intervir, pelo menos, numa série de outros momentos antecedentes. Entendi. Qual seria, doutor Ricardo, o perfil ideal do gestor público para os dias atuais? Eu penso que, na realidade atual, certamente, a principal habilidade, o perfil seria de um juiz que seja consciente da sua posição gestora nesta área e, consequentemente, procure se capacitar tanto. E nessa capacitação, certamente a principal habilidade hoje a ser desenvolvida é a adaptação. Adaptação aos recursos que ele dispõe. Porque nós vivemos um contexto em que os recursos são cada vez mais escassos e as demandas, elas não têm limites. Nós percebemos que as demandas vão aumentando. Então é preciso que o juiz gestor ele desenvolva uma capacidade mínima de adaptação aos recursos que ele dispõe para deles extrair melhores resultados para tentar acompanhar esse crescimento de demanda, principalmente este.